A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, que diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenção do coração. Estamos diante da palavra do Senhor, onde o escritor dos Hebreus ele vai falar sobre a entrada no descanso de Deus. Ele começa no versículo de número 21, dizendo, porque ainda que, no versículo de número 1, dizendo, ainda que não nos tenha sido deixado a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos para que nenhum de vós pareça ter falhado, porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhe aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse, assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completa desde a fundação do mundo. Alguns dos cristãos judeus que receberam esta carta, eles podem ter estado prestes a retornar de seu descanso prometido em Cristo. Da mesma maneira que nos dias de Moisés, o povo retornou da terra prometida. Embora os casos, as dificuldades do momento presente obscureceram a realidade da promessa de Deus. E o povo dividiu, que Deus, ou melhor, duvidou que Deus cumpriria as suas promessas. Quando confiamos em nossos próprios esforços, em vez de confiarmos no poder de Cristo, também correremos o risco de retornar ao mundo. Então, nossos esforços nunca são adequados. Somente Cristo pode nos ajudar a vencer a dificuldade. O povo judeu, como nós observamos, que aqueles que estavam indo rumo a Canaã, a terra prometida, que desistiram e voltaram, nós vamos ver que ali os judeus, naquela época da igreja primitiva, alguns estavam tentando, querendo voltar também, desanimar nessa trajetória, nessa caminhada realmente cristã, rumo ao descanso eterno, ao entrar no descanso do Senhor. E muitos estavam pensando em desistir. Também não é diferente, nos nossos dias, quando muitos podem estar pensando em desistir, em parar, realmente, desanimando, não querendo mais servir ao Senhor, até mesmo por causa das provações, como aquele povo ele passou no deserto. Como aquele povo eles passaram ali, e bem sabemos que se até mesmo os da igreja primitiva, como das igrejas atuais, nós sabemos que nós precisamos de Cristo Jesus. Cristo que nos ajuda a vencer as dificuldades, nos ajuda a vencer toda e qualquer espécie de tentação, tudo que vem tentar e nos parar é Cristo Jesus. É nele que encontramos forças para que venhamos prosseguir. Ele que realmente nos fortalece. Então, por isso que nós precisamos estar firmado em Cristo Jesus. Firmado no Senhor e fortalecido pela sua palavra. Quando se fala do descanso,
a entrada no descanso de Deus, muitos estão achando que morreu, acabou, descansou. Não, morreu, segue-se o juízo, né? E assim estaremos com Cristo ou não. Então, não é que morreu, acabou. Nós precisamos entender que nossa vida não se resume só aqui nessa terra. Ela se resume, ela ainda tem algo, né, que as nossas almas, né, e até mesmo conta prestaremos ao Senhor de todos os nossos atos, de tudo que nós estamos fazendo. Então, não se resume aqui, não se acaba aqui, né? Precisamos entender que existe a vida eterna, né? Existe uma nova terra, existe um novo céu, né? E nós não precisamos esperar essa próxima vida para desfrutar também do descanso e da paz de Deus. Muitos acham que nesse mundo não tenho paz. Tem paz, não vai ter paz aquele que não tem Deus na sua vida. Podemos tê-los diariamente, né, e até agora, nesse exato momento, porque muitos estão sem paz no espírito, né, vivendo uma vida oprimida pelo inimigo. E quando nós encontramos com Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. Mesmo que estejamos num momento difícil da nossa vida, mesmo que esteja num momento de lutas, de perseguições, tantas coisas, passamos a ter paz. A paz de Cristo Jesus, ela reina em nossas vidas. Então, muitos estão aí falando que somente vamos descansar e vamos ter paz somente quando morrermos. Não, nós podemos usar nesse dia, né, nesse momento, dessa paz, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, nosso descanso diário no Senhor não terminará com a morte, mas se tornará um descanso eterno no lugar que Cristo está preparado, né, está preparando para nós. O Senhor ele foi preparar o lugar. Então, se você não tem essa paz e precisa dessa paz, eu já te aviso, só em Jesus Cristo, entregando a sua vida para Jesus, confessando Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, mesmo nesse momento, você pode passar a ter paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que vem do nosso Senhor, Jesus Cristo. No versículo 12, ele fala aqui sobre a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma coleção de palavras que foram pronunciadas por Deus, né? Um veículo para comunicar ideias. A palavra de Deus ela é viva, ela transforma a vida e é dinâmica à medida que opera em nós. Com a precisão, né, de um corte de um bisturi, né, de uma cirurgia, a palavra de Deus ela revela quem somos e quem não somos. A palavra de Deus ela vai confrontar o nosso eu, o nosso pecado. Ela vai revelar quem nós somos. Ela é cirúrgica, né? Ela corta com um bisturi numa cirurgia, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai penetrar até onde o homem não pode alcançar. Mas a palavra de Deus, ela alcança a alma, o espírito. Ela vai aonde toca onde ninguém vê, onde ninguém conhece. Então, ela penetra o centro de nossa vida moral espiritual, né? Discerne o que está dentro de nós, tanto bem quanto mal. A exigência da palavra de Deus requer decisões. Não devemos apenas ouvir a palavra, devemos permitir que ela molde a nossa vida. Então, não seja ouvinte somente da palavra, mas praticante. Ouça a palavra e coloque em prática. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que nós temos falado nesses devocionais. E é a palavra que devemos pregar. A palavra de Deus que vai tocar,
que vai mudar a nossa vida. No versículo 13, ele diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Não tem nada oculto, nada escondido diante de Deus. Né? Não adianta que ninguém consegue esconder, né, encobertar algo diante do Senhor. Tudo está descoberto diante do Senhor. Nada pode ser escondido de Deus. Ele sabe tudo sobre todos, em todos os lugares e todas as coisas a nosso respeito. Estão patentes aos seus olhos, que tudo vê. Deus vê tudo o que fazemos e sabe tudo o que pensamos. Ele está conosco mesmo quando estamos desapercebidos de sua presença. Ele nos vê até mesmo quando tentamos nos esconder dele. Não podemos ter segredos em relação a Deus. É confortante, né, perceber que, embora nos conheça intimamente, Deus ainda nos ama. Apesar de nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras, Deus, ele continua nos amando. Então, que nesse dia você venha se colocar diante do Senhor, se posicionar, né, mediante o que Ele tem revelado, tem falado. Né? Se você hoje não tem paz, não tem tranquilidade para viver, diz que a paz está em Cristo Jesus. Né? Como explicar os homens de Deus, heróis da fé? Nós vamos falar mais à frente, que morreram, foram presos, foram açoitados, passaram, padeceram, mas estavam felizes, né? Tinham paz, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Então, se você também está sendo tocado por essa palavra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e se ela tem confrontado você, não se entristeça, toma só uma posição, se coloque tudo diante de Deus, porque não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão descobertas diante do Senhor. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.